boa tarde a todos os ouvintes aí, população de Araxá. É um prazer estar aqui hoje com o Ministério Público, na tentativa já aí de adiantar quais são os caminhos que estão sendo adotados para investigar supostos desvios de recursos de entidades aí da cidade. Tá? É um trabalho conjunto no combate à corrupção e a gente acredita que vai surtir um grande efeito no futuro. O doutor Renato é o presidente do inquérito e irá detalhar com mais especificidade quais são os caminhos a serem adotados doravante. Perfeito. Então vamos ouvir também o doutor Renato Vieira, que fala também sobre essas investigações. Vamos chegar aqui, doutor Renato. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Embiara, a população de Araxá. Nós fomos incumbidos na chegada aqui em Araxá de, entre as funções, realizar juntamente com o Ministério Público um detalhamento, aprofundar nas investigações que apuram eventuais desvios de recursos públicos aqui da cidade. Juntamente com o Ministério Público, iniciamos a investigação a partir daqueles elementos probatórios que foram carreados nos inquéritos anteriores e naquelas investigações que ainda estão em andamento perante os delegados aqui da cidade de Araxá. A nossa perspectiva é que, a partir das leis que foram aprovadas no período de interinidade do ex-vereador e ex-prefeito Miguel Júnior, a gente consiga identificar eventuais desvios de recursos, fatos que talvez possam serem análogos, similares àqueles que ocorreram no caso da Santa Casa. Doutor, então, começa falando para a gente que pé que está as investigações, está na delegacia, já passou para a promotoria, as diligências, explica para nós. E de qual inquérito nós estamos falando, doutor? Porque nós temos vários inquéritos abertos hoje, seria bom que a gente focasse qual nós vamos falar aqui hoje. Ótimas perguntas. Na verdade, uma envolve a outra, o que nós temos neste novo inquérito que foi instaurado, os inquéritos que estavam em trâmite, nas entrevistas anteriores, até nós adiantamos que esses inquéritos seguirão o trâmite normal da investigação. Este novo inquérito é um inquérito mais amplo, mais profundo, e, entre outras diligências, vai buscar entender e compreender de que forma que esses recursos foram repassados, se houve algum tipo de ilegalidade, de vício na proposição dos projetos, na aprovação desses recursos, no repasse, e especialmente no uso. Então, o objetivo, como você perguntou, da investigação agora, dessa investigação, vamos dizer que é uma macro-investigação, porque ela vai jogar os seus olhares sobre não apenas uma ou outra entidade, como aconteceu outrora com a Santa Casa, com o COAFRO, mas em todas aquelas entidades, sem exceção, que receberam recursos durante o período de interinidade do ex-vereador Miguel. Então, o objetivo nosso é passar limpo esses recursos, de forma que eles foram repassados às entidades e se eles foram dados realmente o destino para o qual foram destinados. Já tem alguns meses que foi feito um relatório, solicitado esse relatório de repasse de recursos do município às entidades, até com acompanhamento do Ministério Público, também da Polícia Civil. E seriam abertos cada um inquérito para cada onde houvesse indícios de desvio de dinheiro. Já teve esse avanço? Alguma entidade já foi constatada que houve realmente indícios de desvio de dinheiro e a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, já investiga alguma dessas entidades que foram citadas no relatório há 3 meses atrás? Na verdade, as informações que foram solicitadas pelo Ministério Público, foram enviadas, muitas delas à doutora Mara, que por meio de ofício nos enviou. Inclusive, essa documentação que é a base para a instauração desse novo inquérito policial. São essas informações que chegaram. Repassando essa documentação, que ultrapassa mais de 15 mil páginas, nós já identificamos algumas situações que, à primeira vista, já indica talvez que não houve uma boa gestão dos recursos que foram repassados. Nós não podemos adiantar quais são as situações específicas. Qual que é a metodologia que nós vamos utilizar para que a gente possa caminhar nessa apuração? Nós vamos oportunizar as pessoas que logo no início da investigação, logo que eu cheguei aqui, nós somos incumbidos dessa tarefa, eu adiantei a todos os senhores também, por meio indireto à população, de que nós não vamos, em hipótese nenhuma, generalizar.
Se eu trazer aqui para vocês uma informação genérica de que todos estão envolvidos em desvio de recursos, eu vou colocar em xeque, então eu vou colocar em dúvida uma série de pessoas que provavelmente, durante anos ou décadas, vêm contribuindo com trabalhos essenciais da cidade. Não é o objetivo da investigação. O objetivo da investigação é você separar o joio do trigo. E para isso, a primeira oportunidade foi para essas pessoas. A primeira fase de investigação, foi o que ela perguntou, qual que é a primeira etapa da investigação, o primeiro momento, nós temos mais de 60 entidades que serão ouvidas de alguma forma. E eles terão oportunidade, inclusive, de indicar para nós se houve algum tipo de coação, algum tipo de pedido para que houvesse repasses ou então voto de recursos de forma ilícita. Eles terão oportunidade. Os representantes dessas entidades serão os primeiros a serem chamados. E nós sabemos que são mais de 60 entidades. Então não é uma investigação que vai acontecer do dia para a noite. Vai acontecer com poucos dias. Ao contrário, é uma investigação que nós pretendemos conduzi-la de forma séria, contundente, transparente, contando com os senhores inclusive, mas sempre assegurando a essas pessoas aquela situação que envolve a inocência até que se prove o contrário. Cabe a nós, né, Polícia Civil, né, ao Ministério Público, fazer a prova de eventuais desvios. Nós já temos, só para completar, nós sabemos, entendemos que pode ser fase, mas dessas 60, 65 entidades, quantas foram constatadas, já tem indícios de desvio ou má gestão do dinheiro público? Como eu adiantei para você já, nós temos uma gama de documentos. Você fala assim, tem 3 meses, como você fez menção aqui. É lógico, foi solicitada a documentação, nem toda a documentação foi enviada no prazo que foi suscitada, alguma documentação está incompleta, nós teremos que mandar novas solicitações para essas entidades, e o prazo para analisar mais de 20 mil páginas de documentos não é sério, infelizmente. O que nós temos aqui são impressões, como eu adiantei aqui antes, de que a coisa não ocorreu, a prestação do serviço, o uso do recurso público, ele não foi da forma de que a própria entidade se prometeu a fazer. Ou seja, a prestação de contas é falha. Mas eu adiantar um parecer aqui que vai caber no futuro a um perito, adiantar um parecer que vai caber no futuro ao meu relatório final, seria um pouco temerário, como eu não quero fazer. Tá? Doutor, e a polêmica é muito grande. Como ficará a situação dessas entidades que, no momento, receberam do ex-presidente e ex-vereador Miguel Júnior, na sua má gestão, perante, por exemplo, a Benezé, os velhinhos que lá estão? Como conduzirão as entidades até que se resolva todo esse processo? A questão que envolve, assim, eu posso falar no que diz respeito à investigação. Né? A investigação aqui, ela vai trabalhar com a presunção de que essas pessoas, em tese, são inocentes. Então, essas entidades têm a prestação de contas, porque recebem recursos públicos, elas têm o dever de prestar contas, o Ministério Público e o Curador pode falar melhor do que eu sobre isso, mas cabe ao Poder Legislativo, ao Executivo, que faz os repasses, ter a atenção devida e o rigor devido no repasse desses recursos. Então, o Ministério Público e a Polícia Civil, subsidiariamente, auxiliar na fiscalização, mas, no primeiro momento, cabe ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo da cidade a ter atenção e melhorar o rigor no repasse desses recursos. Doutor, e imaginamos aqui que, pela presença da promotoria aqui hoje, que essa investigação e esse inquérito será conduzido em parceria. Como que vai funcionar esse trabalho? A promotoria vai acompanhar de perto as diligências, os depoimentos? Como que vai ser procedido? Falando agora, a doutora Mara. Boa tarde a todos. Bom, o Ministério Público ele vai acompanhar, né, desde o início do ano que foi estabelecida essa parceria no trabalho com a Polícia Civil. Por quê? Porque é interesse do Ministério Público que todas essas situações sejam devidamente esclarecidas, né, atuando na defesa da pessoa idosa, da criança e adolescente, da pessoa com deficiência. Especificamente a minha promotoria já vinha percebendo há muito tempo uma dificuldade na boa utilização dos recursos voltados para esse segmento, sobretudo os recursos que eram encaminhados para os fundos municipais, fundo do idoso, fundo da criança e do adolescente, né? Num determinado momento chamou muito a atenção que a grande preocupação era repassar o dinheiro para a entidade, muito mais do que atender o idoso, atender a criança, atender o adolescente, atender a pessoa com deficiência. Isso despertou muito a atenção do Ministério Público. E nós podemos perceber a grande dificuldade dos conselhos municipais em utilizarem adequadamente esses recursos,
Os projetos apresentados pelas entidades não eram projetos bem elaborados. O Conselho tinha dificuldade de verificar a idoneidade dessas entidades, a capacidade técnica delas de desenvolverem esses projetos. Então, havia, no entendimento do Ministério Público, no mínimo, uma má gestão desses recursos, o que já exigia uma atuação, né, firme do Ministério Público. Não bastasse isso, nós tivemos a notícia triste do desvio de recursos na Santa Casa. E isso, então, despertou muito mais a nossa atenção. Né? O exemplo da Santa Casa fez com que nós despertássemos a atenção para as outras entidades, porque tanto interesse e tanta pressa em repassar recursos para a entidade. Né? Com essa situação da Santa Casa, veio também o envolvimento de agentes políticos ligados a instituições. Então, nós temos aí um inquérito que já investiga a Associação dos Aposentados. Depois disso, o Ministério Público recebeu a notícia do Conselho Municipal da Criança de que o COAPRO recebeu uma determinada quantia e não prestou conta, não apresentou nenhum trabalho executado com esse dinheiro. O Ministério Público, através da sua ouvidoria, recebeu a notícia, né, de que havia irregularidades também pela PAI. Então, essas investigações já estão tramitando aqui na delegacia. Como teve o episódio da Santa Casa, o Ministério Público e a polícia entenderam que seria necessário uma apuração melhor de todas as entidades que receberam recursos na interinidade, né, do ex-presidente da Câmara Municipal, o senhor Miguel Júnior. Né, na interinidade, em período de 15 dias, 19 milhões foram distribuídos para várias entidades. Então, isso chama a atenção e levou, então, o Ministério Público a pedir à Polícia Civil toda essa investigação. É um trabalho que acontece em parceria, né? Cabe à Polícia Civil fazer a investigação criminal, mas é interesse do Ministério Público que nós trabalhamos na fiscalização das entidades do terceiro setor, na fiscalização de toda a política de atendimento à infância e juventude, idosos, pessoas com deficiência, que é o público aí da maioria dessas entidades não governamentais. Agora, doutora Mara, o Legislativo, mesmo depois de tudo isso que aconteceu, não continua tomando os cuidados necessários, porque foram aprovados repasses que tinham sido aprovados projetos pelo Conselho, que a senhora recomendou agora que não faça esse repasse. Para a Benézer, OSPA, FUNCA e a Associação Caminhos da Vida. Acabou de ser aprovado na Câmara. Pois é. A gente lamenta isso, porque pela Comissão de Finanças houve uma visita a pelo menos 4 entidades e, assim, há indícios fortes de que essas entidades, eu não chamaria assim de inidoneidade, não, mas assim, indícios fortes de que essas entidades não teriam condição, ou pelo menos know-how, capacidade técnica, de executarem esse projeto. Né? Então, nós temos, por exemplo, entidade que apresentou um projeto de uma alimentação diferenciada para idoso. Uma entidade que não tem sede, uma entidade que não tem uma cozinha industrial, uma entidade que não tem um alvará sanitário. Né? Então, isso desperta muito a nossa atenção. Como você liberar uma quantia significativa? Nós estamos falando de milhões. Né? Eu sempre falo que Araxá é uma cidade diferente, porque aqui tudo é na casa dos milhões. As doações, né, encaminhadas para os fundos são sempre na casa dos milhões. Então, como entidade que não tem sequer uma sede, que não tem uma história de trabalho com atendimento a idosos, vai ter capacidade para executar esse projeto. Então, assim, não há nenhuma conclusão, por enquanto, diante da vistoria que foi feita pela Comissão de Finanças do Legislativo para resguardar o dinheiro público, porque esse dinheiro que vai para o fundo, embora ele venha de doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, ele passa a ter o caráter, né, a natureza de dinheiro público. Para resguardar esse dinheiro, o Ministério Público pediu essa recomendação, primeiramente dirigida ao prefeito municipal, para que por hora se abstenha de fazer o repasse, firmar o convênio, até que o Conselho Municipal do Idoso faça, sim, uma averiguação profunda nessas entidades e nos projetos, né? Porque tem que ver também se esse projeto atende a necessidade do idoso. Uma outra reivindicação antiga do Ministério Público em Araxá
tanto para os conselhos municipais como para o Poder Executivo, é que há necessidade de um diagnóstico. A gente precisa saber o que o idoso precisa, o que a população infanto-juvenil precisa. Para quê? Para que haja um planejamento, um plano de ação e a boa utilização desses recursos, a otimização desses recursos. Segundo os vereadores, essa verba foi aprovada porque o Conselho do Idoso, porque estão dizendo fundo do idoso, o Conselho do Idoso já havia analisado e liberado essas verbas para essas entidades. Como é que a senhora analisa, doutora, o contexto dos conselhos em Araxá? Estão atuando devidamente? Eu entendo que os conselhos, com todo respeito, né, ainda deixam muito a desejar. Falta estrutura para que os conselhos cumpram com o seu papel, e essa estrutura deve ser dada pelo Poder Executivo, pela administração municipal. Falta capacitação desses conselheiros, né? Muitos são escolhidos assim de uma hora para outra e caem ali no conselho sem sequer conhecer o seu papel. Então isso dificulta muito o funcionamento do conselho e a análise desses projetos que são apresentados e a fiscalização na execução desses projetos e a correta apreciação das prestações de contas. Então os conselhos têm muita dificuldade de atuar. Doutora, então, assim, agora você, o Ministério Público acompanhando de perto todo esse inquérito, hoje as entidades que recebem verba da Prefeitura, elas não prestam conta daquele dinheiro. Pode ser que o Ministério Público comece a ajustar certas condutas, colocar para a Câmara algumas condutas que essas entidades daqui para frente terão que tomar? As entidades, elas prestam conta, né? A prestação de contas é encaminhada para um setor determinado dentro da Prefeitura. O que a gente tem que ver se essa prestação de contas é analisada de uma forma criteriosa, né? E completando a pergunta feita pela Eveline também, a autonomia para apreciação e seleção desse projeto sempre é do Conselho. Agora, em Araxá, a legislação impõe que, mesmo com a aprovação do Conselho, para que haja o convênio, há necessidade da autorização legislativa. Então, o Poder Legislativo, uma vez recebendo o projeto de lei, é da competência e até da obrigação dele fazer também a fiscalização, analisar esse projeto, e foi isso que aconteceu pela Comissão de Finanças. Visitou as entidades e detectou irregularidades que talvez não tenham sido sequer apreciadas pelo Conselho do Idoso. Por isso, a recomendação do Ministério Público para que não haja, por hora, o convênio, o repasse, e que o Conselho reavalie esse projeto. Doutor Marcos Paulo, nos últimos meses, 15 meses, vamos assim dizer, a gente tivemos casos de corrupção e irregularidade muito grandes. Tivemos um prefeito cassado, mais de 60% da Câmara Municipal suspeita de corrupção. Nós temos, como a própria doutora Mara falando, conselho não atuando na sua efetividade, exercendo todas as funções que é do seu direito. Como é que o Ministério, temos uma auditoria que aponta quase 60 milhões de desvios de irregularidades em 2013 e 2014. Quais são os mecanismos que o Ministério Público, além de trabalho que está sendo feito com a Polícia Civil, possa realizar para que a situação, para que a corrupção, para que o desvio de dinheiro público não chegue na situação que nós encontramos hoje em Araxá de tamanha corrupção? Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo. Eu prefiro olhar essa colocação sua, aquela metáfora do copo cheio do copo vazio. A água, o copo está mais cheio ou mais vazio? O que aconteceu em Araxá nesse período? Quantos vereadores foram presos? Quantos vereadores se anunciaram? Quanto dinheiro já foi bloqueado das contas dessas pessoas? Então, o trabalho tem sido muito bem feito, tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Civil, com um apoio inequívoco do Poder Judiciário. A questão não é só no âmbito criminal, embora o âmbito criminal seja talvez a mais fácil da população perceber, mas são centenas de ações civis públicas em andamento, e não são só nos últimos 15 meses, mas nos últimos 15 anos. Vocês da imprensa aqui presentes acompanham isso, fazem acompanhamento disso, a divulgação das ações civis públicas
que estão em andamento na comarca, 12 inquéritos civis públicos que nós temos, que também são centenas de inquéritos civis dentro das promotorias de justiça. Então, existem pessoas que estão inelegíveis em razão de decisões judiciais, de ações propostas pelo Ministério Público, não puderam e nem poderão concorrer a cargos eletivos, de modo que eu acho que o trabalho tem realmente apresentado muitos resultados, o trabalho de combate à corrupção. Eu gostaria de salientar também a parceria da Polícia Civil, né, desde que o nosso delegado regional assumiu a delegacia regional, o Dr. César Felipe procurou estreitar os laços com o Ministério Público, porque foi perguntado aqui como que é esse trabalho conjunto entre promotoria e Ministério Público. Eu gostaria de esclarecer isso, entre promotoria e Polícia Civil. Gostaria de esclarecer isso também para a população que é leiga, porque o Ministério Público é o destinatário do inquérito policial. O Ministério Público, o promotor de justiça, que vai avaliar, no final, se houve crime ou não e se vai processar ou não as pessoas. Então, o inquérito policial, ele é feito, direcionado a instrumentar o promotor de justiça a tomar essa decisão de verificar se houve crime ou não e se vai processar ou não as pessoas. Então, é muito importante que o promotor de justiça participe das investigações, acompanhando elas, mas ressaltando que quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Nós estamos aqui como parceiros da Polícia Civil. Nós não estamos aqui para direcionar as investigações, para determinar as diligências que são feitas. Essas diligências são feitas pelos delegados de polícia, eles é que investigam, e com apoio, né, dos seus investigadores. O que pode acontecer, tanto o Ministério Público quanto o próprio juiz criminal, requisitar algum tipo de diligência. Então, é dessa forma que é feito esse trabalho conjunto com relação à Promotoria de Justiça e à Polícia Civil. A pergunta anterior também com relação à prestação de contas, o que acontece é o seguinte: a prestação de contas, todo o dinheiro que é doado tem que ser feita uma prestação de contas à Prefeitura. O problema é que essa prestação de contas, muitas vezes, ela é formal. Então, se olhar formalmente, saiu 5, a prestar todos os documentos mostram um gasto de 5. Contudo, o que nós queremos saber, tanto a Promotoria quanto a Polícia Civil, é se esses 5 foram realmente gastos. Então, é por aí que se parte a investigação, de prestações de contas. Nós queremos saber se essas prestações de contas são reais ou se são fraudulentas. Então, foi instaurado um inquérito policial com o objetivo de averiguar o dinheiro que foi repassado e as prestações de contas, e se esse dinheiro foi desviado ou não. Fora esse inquérito policial que já foi mencionado pelo Dr. Renato, que está aqui na mesa, nós temos outros inquéritos policiais de outras entidades que não constam ali, de outros períodos. E também nós temos inquéritos civis em andamento, tanto na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, que é titularizado pela minha pessoa, quanto na Promotoria de Defesa da Saúde dos Idosos e da Criança, que é titularizado pela doutora Mara. Então, nós temos investigações paralelas, dezenas de investigações paralelas, com o tema combate à corrupção. Doutor Marcos, o senhor pode explicar para a gente sobre o andamento da análise do inquérito de compra e venda de apoio político que está sob a sua promotoria? Qual a perspectiva do oferecimento das denúncias e como tem sido esse trabalho do Ministério Público? Embora não fosse o objeto, né, dessa entrevista, mas nós podemos conversar sobre qualquer tema que os senhores acharem interessante. Esse inquérito ele foi inicialmente concluído pela Polícia Civil e chegou até a mim. Eu analisei, no primeiro momento, esse inquérito policial e entendi que faltavam algumas diligências necessárias ao correto convencimento, formação da minha opinião jurídica. Dentre essas diligências, uma delas era a transcrição de todas as conversas que foram mencionadas no relatório do inquérito policial. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entende que se não houver a transcrição, essa prova não pode ser utilizada, que é uma prova nula. Imediatamente, eu já entrei em contato com o Dr. César Felipe e informei que eu ia pedir essa diligência dele
E ele imediatamente tomou todas as providências para que isso fosse feito da forma mais rápida e ágil possível, que superou inclusive as nossas expectativas iniciais diante da complexidade do trabalho e da falta de material humano que é inerente, né, à atividade tanto policial quanto do Ministério Público aqui no Brasil. E aí o inquérito policial chegou às mãos da Polícia Civil, eles, com muita competência, já tinham cumprido essas diligências que eu solicitei, que era a transcrição, e já devolveram. Contudo, eu solicitei outras diligências também, que é a aquisição de documentos da Câmara Municipal, uma série de documentos da Câmara Municipal, e também o desmembramento da investigação com relação às pessoas que têm foro prerrogativo de função, que fosse encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça cópia das gravações que envolvessem pessoas que têm o foro, que seriam processadas junto ao Tribunal de Justiça, eis que nem os promotores nem os delegados podem investigar essas pessoas. Essas diligências, outras que não a transcrição que já foi cumprida a tempo, a modo, muito oportuno pela Polícia Civil, não foram cumpridas ainda pela Secretaria Judicial. E eu estou aguardando que a Secretaria Judicial cumpra essas diligências tão rápido quanto possível, para que aí sim eu exerça, né, dentro do prazo legal, o oferecimento da denúncia ou não. Vamos analisar as provas que tem ali dentro do inquérito policial. Não tenho ainda uma posição formada, porque faltava ainda provas, como eu disse, no primeiro momento não estavam todas as provas transcritas, então eu não analisei todas as provas que hoje existem no inquérito policial. Esses documentos que faltam são documentos importantíssimos também para eu avaliar a questão temporal do desenvolvimento da ação criminosa. Então, com base nesses documentos faltantes, é que eu vou formar minha opinião jurídica e aí vou denunciar ou não, todos ou alguns, ou nenhum, vai depender do que houver nessas provas que eu pedi. Só, pessoal, Vamos poder falar sobre isso? a gente vai falar individualmente, posteriormente. O Dr. Marcos Paulo e a doutora Mara cederam o tempo deles aqui, mas eles já têm compromisso previamente agendado agora às 17 horas. Então, assim, né, pedir a compreensão dos senhores. Eu e o doutor Renato, a gente está à disposição aqui para atendê-los aí, particularmente aí a cada órgão de imprensa. Agradecer mais uma vez o Ministério Público. Isso aqui infelizmente não é a regra no Estado brasileiro, né, sentar instituições, Ministério Público, Polícia Civil e trabalharem conjuntamente. Então, mais uma vez, Araxá ela se torna aí uma cidade privilegiada, por ter Polícia Civil e Militar trabalhando em conjunto, principalmente por ter Polícia Civil e Ministério Público sempre com o apoio da equipe do Poder Judiciário, principalmente no combate à corrupção. Então, agradecer a todos aí, que tenham todos uma boa tarde.